Isso pode te ajudar bastante no consultório, principalmente se você faz clínica geral, mas não é com aquele enfoque de que vai chegar um paciente com uma lesão e você vai aplicar isso. Isso vai ser uma das circunstâncias que vai acontecer. Mas esse fundamento de atendimento é justamente você conseguir aplicar isso para todas as áreas, para todas as especialidades, mesmo que o seu paciente não venha com uma queixa de lesão na boca. Isso faz muita diferença no seu atendimento. É diferente de você tentar atender só a queixa principal do paciente e não oferecer algo a mais para ele. E, gente, sinceramente, né? Algo a mais para o paciente não é você oferecer o cafezinho, você oferecer uma TV legal de LED. Isso é importante. Isso também deve ser feito. Mas é você oferecer algo a mais na cadeira. E aí nós não estamos falando de brinde de procedimento ou de brinde de atendimento. Esse algo a mais, no contexto todo do atendimento, é você mostrar que você tem uma abordagem diferente referente às questões da saúde dele. Como você vai fazer isso? Bom, o grande segredo dessa história talvez esteja justamente em você aplicar e você treinar essas situações, não com aquele paciente que já chegou lá no consultório com a queixa principal determinada. Mas é você fazer esse tipo de atendimento com o paciente que vem com outra queixa, com outra situação, porque aí você vai pegando a mão. Você vai aprendendo a aplicar uma anamnese diferente, um exame físico diferente, uma forma de diagnóstico diferente. E aí, tem dois ganchos aqui que são muito importantes. O primeiro deles é você ver pacientes que têm bastante tempo de profissão, né? Estão trabalhando há muito tempo aí, e às vezes esses colegas dizem assim pra gente, eu não tenho pacientes assim no consultório, por isso que eu não faço atendimento de estomatologia. Olha só, os pacientes estão lá, eles têm necessidade sim, mas é justamente quando você está focado ou na queixa principal do paciente, ou está focado exclusivamente na sua especialidade, que você fecha a visão e você não percebe essas outras oportunidades de atendimento. E é por isso que eu digo que você fazer essa aplicação de estômago na clínica geral vai te treinando. Não para aqueles pacientes que vão até o teu consultório com a queixa de uma lesão na boca já procurando a tua ajuda. Vai te treinando a identificar as situações e as oportunidades de atendimento que esses pacientes têm. Maurício, então você acha interessante aplicar essa forma de atendimento assim a rodo para todo paciente que entra no consultório? Eu digo sem dúvida nenhuma. Principalmente para quem está fazendo clínica, principalmente para quem tem uma especialidade completamente diferente. O segundo ponto, então, aqui é justamente a dificuldade que tem de fazer isso, né? E por que é difícil? É difícil porque faz pouco. Tudo que a gente faz pouco, que está fora da rotina, se torna mais difícil, se torna mais complicado de ser feito, de ser executado. Por isso que é importante você aplicar uma sistemática de atendimento, de anamnese, de exame físico para todos os pacientes, para que quando você tiver um paciente que ele vem com alteração bucal como queixa principal dele, você está com isso na cabeça. Você vai fazer isso com muita naturalidade porque você vem fazendo isso naqueles casos onde essa não era a motivação da consulta. Será que tem lógica isso? Claro que tem, isso tem lógica para tudo. Todas as vezes que a gente vai implementar um novo tipo de procedimento no nosso consultório, algo que a gente não aprendeu na graduação, ou algo que a gente quer desenvolver mais ainda aquela habilidade, passa pela fase de treinamento. É que acontece que na maioria das vezes, na odontologia, quando a gente faz esse treinamento é manual. Você tem que repetidamente executar a técnica, repetidamente fazer o procedimento até você ganhar destreza. E para você ter esse estômago dentro do consultório, lá na clínica geral, é a mesma coisa. Só que você vai ganhar destreza mental. Não é treinar a habilidade aqui, é treinar o raciocínio clínico. E quando você começa a praticar, você vai deixando as coisas automáticas e vai fazendo as coisas com mais naturalidade. E aí elas deixam de ser difíceis. Lembra?
quando você começou a dirigir. Era muito difícil controlar aquele monte de coisa. Tinha pedais, tinha alavanca, tinha direção, tinha seta para dobrar para um lado, para o outro. E depois, com o tempo, a gente vai ganhando destreza, vai ganhando conhecimento e aquilo vai se tornando automático. O processo diagnóstico, ele é diferente do paciente para o outro, ele pode ter nuances que vão te complicar, mas a base de aplicação do processo, ela também tem uma rotina, ela também tem uma maneira de fazer. E se você começa a treinar com os pacientes que não têm queixa, você vai dar uma experiência diferente para ele, porque você vai fazer uma forma de conversar, uma forma de examinar, que a maioria dos dentistas não faz. O paciente vai perceber, vai dizer isso para você. No curso, no Curar Transforma, estomatologia, no Curar Transforma, a gente conversa com os alunos periodicamente e é frequente os alunos comentarem isso, né? Eles dizerem que depois que eles começaram a fazer essa abordagem diferente, e aí, pessoal, é gente de todas as especialidades, é ortodontista, é protesista, é endodontista, implantodontista, radiologista, inclusive, a gente tem várias radiologistas que são alunos do curso do Curar Transforma, e o pessoal comenta, só olha, o paciente nota, o paciente fala. Os alunos comentam que o paciente comenta. Essa diferença de abordagem, essa diferença de sensibilidade, por que não dizer assim, não é? De sensibilidade para conversar com o paciente. E a Stômato tem muito dessa questão. Quando você vai fazer técnicas, então, que precisam desse treinamento, a gente pode fazer essa mesma analogia para quando as pessoas estão aprendendo a pilotar um avião. O cara vai para o simulador primeiro. Ele está na terra, ele não sai do lugar. E só depois que ele tem bastante confiança naquilo, no simulador, aí então ele vai tirar o avião do chão de verdade. Por isso que é muito interessante você fazer esse treinamento com os pacientes que são justamente os saudáveis. Os pacientes, aqueles que não têm a lesão de boca como queixa principal no seu atendimento, para você ganhar dinâmica nesse processo e para você começar a fazer essa abordagem diferenciada, essa abordagem que a Stômato proporciona, que sem dúvida nenhuma é mais humanizada. Tem um contraponto importante aqui, e isso torna realmente o teu atendimento uma consulta. Subjetivamente, você está fazendo uma analogia ou uma forma de consulta que ela tem semelhança com a consulta médica. Porque a consulta médica tem essa etapa sempre de conversação, de construção do processo diagnóstico, de anamnese, e aí que você vai definir já as suas hipóteses de diagnóstico, já vai também pensando se vai precisar de exames complementares ou não antes de você olhar o paciente. E isso dá uma estruturação para a consulta, o que quebra uma barreira importante, que é a cobrança do valor, a cobrança de honorários, porque você está fazendo a consulta, que para muitos colegas isso é uma dificuldade. Mas não pode, né? A gente precisa quebrar essa dificuldade. Às vezes a gente está com problema de captação de paciente, às vezes a gente está com problema de retenção dos pacientes que a gente captou, e a gente tenta nivelar por baixo e talvez baratear o procedimento. Cada um tem uma realidade de trabalho diferente, cada um tem um contexto diferente, mas sem dúvida nenhuma, uma forma importante de você virar o jogo, principalmente quando você está fazendo clínica geral, é essa estruturação de consulta, é essa consulta que ela não começa passando o paciente direto para a cadeira, é a consulta onde você começa tendo essa abordagem diferenciada, humanizada, conversando com ele, e não dando aquela folhinha com as perguntas da anamnese para ele responder, porque se você está sendo negligente para fazer as perguntas, entregando uma folha para o paciente marcar a cruzinha ali, ele também vai ser negligente na hora de te dar as respostas. E não vai perceber atenção nenhuma no seu atendimento quando você faz isso. Você está fazendo aquilo protocolarmente, para talvez anexar na ficha, para ter um documento legal, e está perdendo a oportunidade de se aproximar da pessoa, de realmente conversar, de tornar ele alguém que vai perceber a sua preocupação com os problemas dele, vai deixar ele falar. E mesmo que você tenha limite de tempo, de restrição de atendimento, você aprende a administrar isso e você consegue fazer isso de uma forma que vai ser muito interessante para o paciente, porque você está oferecendo uma experiência para ele. É uma experiência de consultar com um dentista que faz diferente dos outros. Aí você ganhou a mão
ganhou embocadura para tocar o instrumento, está sabendo como fazer, vai finalmente aparecer lá na clínica um paciente que você vai ter a oportunidade de tratar a lesão de boca dele. E olha só, pessoal, não é só a questão de ele vir com a queixa, né? Porque você vai gradativamente começar a fazer isso, você vai gradativamente começar a perceber coisas que você não via. Justamente porque está desfocando um pouco da especialidade. Mas isso tem, então, esse momento de tomada de decisão, né? É aquela história assim, ó, será que eu quero fazer isso? Será que isso serve para mim? Será que isso vai caber no meu atendimento, assim, no meu consultório, né? O Maurício está falando que as lesões estão passando na cadeira e eu estou deixando de atender, mas quem disse que eu quero? Quem sabe não está bom assim? E esse é um momento muito importante de reflexão, de pensamento, né? De cada um, assim, do que está fazendo no consultório. É uma coisa interessante, porque a gente usa muito essa questão assim, de que a odontologia é uma profissão da área da saúde. Então, se é da área da saúde, serve para um monte de coisa, né? Ser da área da saúde. Mas ser da área da saúde tem ônus e tem bônus. E dentro dessa questão dos ônus, tem todas as lesões de boca, que nem sempre estão na nossa rotina de atendimento, que talvez a gente não queira enxergar, e talvez por isso a gente diga que não tem pacientes assim, né? Porque a gente não está, no fundo, motivado para ter essa perspicácia de enxergar as situações. E quando você passa essa fase de tomada de decisão, de que não, eu vou assumir essa questão, né, de resolver as questões dos meus pacientes, de identificar, porque é justamente quando os pacientes mais precisam de você, é justamente aí que a gente tem uma oportunidade muito grande de transformar a vida de uma pessoa, de você perceber um problema que talvez é uma doença crônica que está acontecendo na boca, é um problema que talvez precise de acompanhamento para o resto da vida, por muitos meses. E isso faz sim diferença na vida das pessoas. Afinal de contas, é para isso que a maioria de nós faz consultas regulares com diferentes profissionais da área médica. Para isso que se faz prevenção de câncer de mama, de colo de útero, de próstata, de intestino, de pele, de um monte de coisa. Tem campanha aí ao longo do ano com um mês de tudo que é cor, justamente para prevenção dessas doenças, para prevenção de diabetes, não só de lesões tumorais, mas de todo tipo. E na boca a gente precisa talvez ter essa postura não só quando a gente está tratando de dente, de cárie, de doença periodontal, mas quando a gente está tratando de todas as estruturas da mucosa. Então, assumir essa questão de profissão na área da saúde, ter essa decisão de fazer isso no consultório, de acompanhar as lesões, de identificar as lesões, de resolver as lesões dos nossos pacientes, porque esse é um momento de muita importância para a saúde deles. E depois a gente tem então que decidir o que nós vamos fazer com o paciente, já que nós identificamos a lesão ou esse paciente veio com a queixa de que estava com a lesão. Mas olha só, cara, você estava treinando para isso, né? Então você vinha aplicando essa forma diferenciada de fazer a anamnese, de fazer o exame físico, com cuidado, olhando tudo, perguntando tudo, tendo essa abordagem sequenciada da conversa. E aí o paciente está lá, você viu a lesão, essa foi a queixa, e aí você tem que encarar a encrenca, né? E encarar a encrenca, quer dizer, é a segunda coisa da tomada de decisão, né? Uma é você fazer essa decisão que é interna, né, de estar com esse negócio, e a outra é de realmente partir para o campo de batalha. A outra é realmente de encarar o tratamento, ter uma maneira de fazer o diagnóstico, de fazer o tratamento e de acompanhar para ver se aquilo está dando certo. E aí sim vem a parte mais sofisticada do processo, que é a gente aumentar o nosso repertório de lesões. Bom, mas eu estou lá na clínica geral, faço a minha especialidade, faço mais algumas coisas, ou eu faço de tudo um pouco. Hoje em dia é difícil alguém fazer exclusivamente uma especialidade, né? A maioria de nós atua em mais de uma área ou faz uma área principal e tem procedimentos relacionados aí das outras áreas que a gente também oferece para o paciente, também está no nosso rol de atendimento. E é justamente aí que entra a estômato na clínica geral. A estômato entra na clínica geral para ser mais um grupo ou mais um rol
de atitudes, de procedimentos, de acompanhamentos ou de tratamentos que nós podemos fazer para os nossos pacientes. Então não se trata exclusivamente daquela visão tradicional da estomatologia, que era o especialista que fazia, que o professor via o caso lá na faculdade, que normalmente a gente ficava boiando. O semestre que vem você não via como é que aquilo andava. E esse é um problema grande, né? Você fazer um semestre da disciplina, porque a maioria dos problemas são crônicos. Os pacientes vão voltar, os pacientes vão ter novas necessidades. E isso no consultório, para quem está fazendo clínica, isso tem muito impacto, pessoal. E essa visão a gente não aprende no curso regular de congresso de estomatologia ou no curso regular de graduação, que é você ter essa percepção ao longo do tempo para quem está fazendo clínica, o quanto isso pode impactar. Então, olha só, qual é a linha de raciocínio aqui da sequência que a gente está construindo? Primeiro, é você ter essa tomada de decisão, motivação. Segundo, é você ter essa estruturação de anamnese, de exame físico, para você transformar isso em dinheiro, para você poder cobrar as consultas, sim, mas tem que ter cara de consulta, não pode ter cara de olhadinha, tem que ser realmente uma consulta qualificada. Treinar isso para todos os pacientes, mesmo para aqueles pacientes que não são com queixa ou de lesão bucal, porque isso é algo que a Estômato traz para o teu consultório a mais, para diferenciar o teu tratamento, mesmo que não seja a queixa do paciente. E aí o próximo ponto é você aumentar esse repertório de diagnóstico para você poder fazer as coisas com segurança e você ter a percepção ao longo do tempo do quanto isso vai impactar nos teus rendimentos. Olha só, pode parecer um pouco complicado, né? Mas é todo um processo. É todo um processo. Né? E esse processo ele só vai começar a acontecer depois que der o primeiro passo na jornada. Não tem como caminhar a estrada toda se não dar o primeiro passo. Ao longo do tempo, a clínica vai progressivamente ganhando volume, porque os pacientes vão ter então essas necessidades no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano, e é justamente isso que a gente não fica sabendo quando está na faculdade, e é justamente isso que dá a noção, a percepção de você não ter rentabilidade fazendo isso. Então, são duas questões distintas aqui, mas proporcionadas pela estomatologia. A primeira delas é a diferenciação no atendimento como um todo, você aplicando o que você sabe de estômago. E a segunda é você aumentar o faturamento justamente porque está fazendo estômago quando os pacientes precisam ou quando você identifica e mostra para ele que eles precisam. Casado isso aí dentro da sua especialidade, dentro dos seus atendimentos. Então essa é uma parte assim, ó, que ela é muito filosófica, né? Da forma de atender, da rotina, do dia a dia, da percepção disso. Mas eu preciso dizer isso. Se a gente não filosofa nesse sentido, assim, né? Se a gente não dá essa chacoalhada assim, mostrando que, olha, cara, tem muito o que fazer aí, e você tem ganhos de diferentes nuances, né? Você tem ganho porque o atendimento é diferente, então mesmo que não seja um paciente de estômago, você aplicando esse conhecimento no consultório, você se diferencia e faz as coisas diferentes e agrega valor, e ainda tem realmente, sim, aquelas coisas que são lesão de boca, que são doença de boca, que o paciente precisa de atendimento para aquilo ali. E aí vem outra questão aqui na clínica, que é aquela questão de prevenção de doenças, de você ter rotina de consulta de retorno. Você pode pegar um modelo clássico aí, que é a periodontia, como fosse consultas de manutenção, né? E estruturar essas consultas de retorno também é importante. O paciente perceber valor nisso, perceber o que você está fazendo, perceber essa diferenciação, né? Porque ele vai com certeza voltar e vai com certeza pagar você com prazer, se ele entender. Se ele entender. Não basta você dizer para o paciente que ele tem que voltar. Ou que você viu uma manchinha ali quando ele foi para o consultório para fazer uma restauração, ou foi para o consultório para fazer o implante, e aí você identificou aquela outra situação ali. Você precisa explicar para ele quais são as consequências daquela alteração que foi percebida. E aí, não é para aumentar nada, né, pessoal? É para fazer o que é certo. E fazer o que é certo significa explicar para aquela situação em particular ali que você percebeu quais são as possibilidades de atendimento para aquele paciente, quais são as possibilidades de acompanhamento para aquela lesão e por quanto tempo isso vai ser necessário. Se vai ser meses, se vai ser anos, se vai ser para o resto da vida.
Os pacientes de líquen plano, cara, não tem jeito, eu largo aquela frase clássica, assim, né? Então, se é uma vozinha, eu adoro dizer isso para ela. Dizer, olha, a senhora agora está casada comigo. E é um casamento muito ruim, porque é um casamento que não tem divórcio. Não adianta a senhora querer desquitar, não adianta querer ir embora, porque vai estar amarrado para sempre, porque essa lesão, ela vai curar talvez um dia, quando ela quiser. E aí sim a gente pode pensar numa separação, aí sim a gente pode pensar no divórcio, mas antes disso não. E esse esquema de retorno aí de reconsultas, ele vai depender da severidade da lesão, vai depender da idade, do sexo, de fatores predisponentes associados, enfim. Aí você vai montar todo um conjunto de informações para você definir quando é que seu paciente vai voltar. Sinceramente, né? Todo atendimento que a gente deixa de fazer é dinheiro que fica na mesa. São coisas que a gente deixa de faturar. E quando você está fazendo clínica geral, quando você está fazendo mais de uma especialidade, a soma desse contexto todo, a soma de todos esses atendimentos diferenciados que você pode fazer para o paciente é o que vai fazer diferença no final do mês, nos seus rendimentos, no impacto que você está tendo. Então, pessoal, olha só, tem essa história de ter paciente que a gente não está vendo, tem essa questão da grana que a gente está deixando na mesa, assim, e aí, cara, assim, ó, acontecem situações bizarras, né? Coisas que você não pode ter dúvida, né? Se você vê lesão ativa no paciente, você não pode não atender o paciente ou dizer para o paciente que vai deixar a lesão daquele jeito, por exemplo. Né? Essa semana atendi um caso de uma paciente com 23 inclusos já, uma paciente com mais de 30 anos, e associado a uma extensa lesão radiolúcida envolvendo o ápice do 21-22. Aí a endo do 21-22 foi feita, beleza, tem que ser feita mesmo, mas se você tem uma lesão no 23 que está incluso, horizontal, e essa lesão está chegando lá até o ápice do 21-22, não dá para deixar assim. É um cisto apical. Talvez essa é uma das possibilidades, mas é uma possibilidade muito remota. Os dentes, aí vem a informação que faltava, os dentes tinham vitalidade. Então, se os dentes tinham vitalidade, você não pode ter um cisto apical. Mas antes disso, se você não soubesse da vitalidade do 21, do 22, você poderia supor que aquela lesão apical fez um estímulo inflamatório e o folículo pericoronário acabou proliferando, sofreu degeneração cística e formou um cisto dentígeno. A etipatogenia do processo ela pode ter diferentes origens. Mas quando você tem uma lesão que está ocupando o ápice de 2 dentes, mais a coroa do dente que está incluso, na verdade, você pode ter qualquer cisto ou tumor odontogênico acontecendo ali. E aí não dá para você dizer para o paciente, deixa assim, né? Vamos acompanhar ao longo do tempo. Isso é um caso que é cirúrgico, isso é um caso que precisa ser conduzido. Sabe, mas eu não faço a cirurgia, eu não vou fazer a abordagem da lesão lá. Então esse é um caso que você vai ter que encaminhar. Mesmo então que você faça a estomatologia junto com as suas outras atividades na clínica, no consultório, e tem atendimentos que vão ser maiores que você não faz, porque envolve um outro porte, né? Então cirurgia não é a área, porque aí então a gente entrou numa outra área onde a estômago e a cirurgia têm uma interface comum. Muita gente chama isso de patologia cirúrgica, e é realmente patologia cirúrgica, você vai ter que operar as lesões, mas ninguém vai ser resolutivo em 100% dos casos, em nenhuma área. Normalmente você vai ter situações que são absolutamente complexas, que tem algum colega que trabalha melhor aquele caso em particular, aquela patologia em particular do que você. Mas o que não dá para fazer é fazer que não viu, ou orientar o paciente errado, porque você não faz aquilo. Então, gente, ó, tem que enxergar, tem que saber o que fazer. E se você não sabe o que fazer, bom, aí sim talvez você tenha que encaminhar. Mas acontece que os casos complexos, eles são a minoria dos casos que aparecem no consultório. Um caso como esse, dessa paciente, é um caso já de um porte maior, e você vai ver talvez 1 ou 2 ou 3 casos ao longo da vida profissional como esse, e isso não pode impedir que você resolva todas as outras situações, e que você deixe de fazer todos os outros atendimentos possíveis para essas alterações bucais, com medo dessas complexidades que raramente vão aparecer. O que também não é legal é justamente você fazer toda essa preparação, né? Legal, estou acompanhando o Maurício há um tempão, estou olhando todos aqueles vídeos que ele tem lá no YouTube, estou assistindo as lives, vou fazer estômago junto com o resto que eu faço. Aí você senta no mocho e fica esperando aparecer um caso. Gente, isso é antigo, né?
Você passivamente ficar esperando uma biópsia aparecer, né? Esse é estômago da esperança. E essa é uma estômago que a faculdade, às vezes, sem querer, nos passa a visão. Justamente porque no outro semestre você não vê os casos, justamente porque no outro ano você não vê os casos, e aí não tem essa percepção de que você vai ter o que fazer sempre. Se você tiver meia dúzia de pacientes com lesões crônicas, periodicamente eles vão estar consultando e isso vai alavancando a sua agenda, vai aumentando seus atendimentos. Mas isso não é algo que, se você não tiver feito uma pós-graduação de estomatologia mesmo, né, você vai saber, infelizmente. Mas isso é conhecimento básico, isso tem que estar na mão de todo cirurgião dentista. Não só saber disso, mas saber justamente essa rotina assim, de manejo desses casos, para não deixar de fazer isso. Então você ficar sentado lá esperando uma biópsia e você ainda nem gosta de fazer biópsia, né? É frustrante demais e é realmente o contrário do que deve acontecer, né? O que deve é você perceber todas as outras alterações, porque biópsia você vai fazer de vez em quando só, no meu consultório, que é muito direcionado, 40% dos casos só. Imagina se você está fazendo de tudo, vai ser menos do que 40% dos casos que você vai precisar fazer biópsia. E às vezes até brinco, né? Que o meu consultório, às vezes, ele é tipo fruteira. Ele é tipo fruteira porque não vem as coisas fáceis, né? As coisas fáceis o pessoal vai levando por aí, né? O que vem para é abacaxi e pepino. Então, por isso que parece uma fruteira, porque acaba vindo abacaxi e pepino. E mesmo assim, vindo abacaxi e pepino, é 40% que precisa meter o bisturi. É 40% que vai para faca, que vai para atendimento cirúrgico realmente, tá? Então se liga nesse dado também, porque você vai ter muita coisa para fazer do ponto de vista clínico, de acompanhamento, mas olha só, aquela parte inicial da conversa, de que a consulta tem que estar bem estruturada e formatada, ela é fundamental, porque se você não está entregando um produto de qualidade para o paciente, e nesse caso é a consulta, você vai ter dificuldade de ser remunerado. Então isso é fundamental para você ter lucratividade nessa história. E se você fizer a conta da hora clínica, quanto custa a sua hora clínica, quanto custa a sua hora de atendimento, você vai perceber que a hora clínica de estomatologia, ela é muito bem remunerada. Não importa o valor da consulta que você cobre, compara com as outras coisas que você faz, porque essa conta tem que ser proporcional, né? Não adianta te dar um valor aqui de consulta, mas se isso não está relacionado com os outros procedimentos que você faz no consultório. Então tem que estar dentro do contexto ali, você calcula, porque você tem uma hora clínica, não é uma hora clínica, você leva menos tempo para fazer esse atendimento, mesmo com qualidade, mesmo com passo a passo direitinho, e o custo é baixíssimo, porque você não tem que comprar material e equipamentos caros. O material de consumo ele é muito simples, ele é muito básico, né? E ele é barato para fazer esse atendimento. E se você então tem ali isso na rotina, é o dinheiro ou é a atividade talvez mais lucrativa do ponto de vista de tempo e de material que você pode ter no consultório. Gente, eu não falo disso, né? Eu não falo de gestão de consultório, eu não falo de captação de pacientes. Não é o meu chão. Meu chão realmente é falar de estômago dentro do consultório, das lesões e tal. Mas a gente precisa saber um pouco disso, né? A gente precisa saber um pouco disso para bem gerir o consultório e para que realmente a gente tenha uma odontologia que nos proporcione tudo que a gente merece, né? Não para a gente ser escravo da profissão. E aí essa pegada de você fazer essas análises de custo de hora clínica, de custo de atendimento, de quanto você está sendo remunerado pelo seu tempo no consultório é muito importante. E quando você leva estômago para dentro dessa jogada, você vai ver que é extremamente lucrativo fazer esses atendimentos. Você precisa perceber isso. E tem uma questão que eu quero mostrar para vocês aqui, discutir uma situação de alguns casos clínicos para que a gente possa perceber essa estômago no dia a dia, tá? Gente, 2 casos diferentes. 2 casos com alteração no palato, tá? Caso de baixo, o paciente procurou para fazer uma reabilitação, né? Tem uns espaços ali maravilhosos para instalar implante. Precisa de periodontia, mas uma periodontia mais simples, né? Não precisa de uma periodontia tão elaborada ali, tão sofisticada, mas precisa sim de uma profilaxia apaixonante, que nem diz a doutora Cris Miura. Quem não segue a doutora Cris, segue lá que ela ensina a fazer isso. Mas olha o palato do paciente. E aí?
né? Estômato na clínica, estômato no mocho, né? O paciente procura você precisando fazer reabilitação e você tem um palato com aquelas áreas eritematosas lá. Então, o primeiro ponto aqui, não pode passar batido. Observar aquelas alterações no palato lá é obrigatório. Você tem que ver que está acontecendo alguma coisa errada. Nesse caso de baixo, isso tem um aspecto eritematoso muito marcado que sugere sempre para a gente uma característica inflamatória importante. E aí, né, você vai fazer propostas de tratamento para esse palato e vai deixar de fazer todo o resto? Não, né? Justamente ao contrário, você vai mostrar para o paciente o que está acontecendo lá. Você vai explicar para ele. E olha só, o que nós comentávamos antes, né? A questão de você estar treinando, fazer essa abordagem para todos os pacientes. Se você fez já essa abordagem de anamnese qualificada, quando passar para essa fase do exame físico aí, vai ser tranquilo, o paciente você vai ver lá as necessidades dos implantes e tal, mas ó, tem algo a mais acontecendo aqui. E isso não caiu de paraquedas na conversa, porque você já fez várias perguntas para ele lá na anamnese, já fez uma abordagem diferente, então ele vai entender que tem alguma coisa acontecendo e que você percebeu isso e você vai mostrar e vai explicar. Aí vem o segundo passo aqui na história, diagnóstico. E pode não ter confiança ainda, pode não ter certeza, mas precisa tratar aquilo ali antes de você fazer a instalação de implantes, antes de você fazer uma prótese nova. Se o paciente usava uma dentadura ali, uma dentadura não, né? Se o paciente usava uma PPR, uma prótese parcial removível que envolvia o palato, aí você pode cair naquele nome genérico, né, de estomatite protética. E aí pode ser irritação do acrílico, pode ser candidíase. Agora, se ele usava uma prótese que não envolvia o palato, uma prótese com armação de cromo cobalto, naquela região ali, que não tinha envolvimento do palato, então não é estomatite protética. Qual é a próxima hipótese aqui? É candidíase, provavelmente pelo aspecto eritematoso. Tem dado semiotécnico, né? Tem manobra semiotécnica para você fazer ali, lá no curso grande mesmo, lá no Curar Transforma, Descomplicando Estomatologia, a gente explica bem como tratar a candidíase, passo a passo. Os diferentes protocolos que você pode usar de medicação, né? Não cabe a gente entrar nisso aqui agora, porque é bastante coisa. Mas lá no Curar Transforma eu explico todas as medicações que eu uso, quando faço associação, quando não faço, tal. Resolveu a parada. E aí, depois você vai fazer o tratamento do paciente quando esse paciente não tiver mais a infecção fúngica lá. E aí vai outro passo. Agora vamos subir mais um degrau na história. O primeiro degrau aqui foi você ver a alteração e você tratar. Aí você vai fazer o tratamento odontológico, a reabilitação que esse paciente precisava. O próximo passo aqui é você saber que candidíase tem a ver com fator predisponente. Talvez esse paciente seja diabético. Lá na anamnese, você perguntou se ele tinha problema de saúde, se ele usava medicação. Aí o paciente vem, os pacientes são sensacionais, né? Mas você pergunta para o paciente assim, tem algum problema de saúde? Não tem nada. Eu sou saudável, maravilhoso, não tem coisa nenhuma. Aí, próxima pergunta. Toma algum remédio todos os dias? Aí ele diz assim, eu tomo metformina. Poxa vida, né? Então aquele cara que é saudável, que não tinha nada, tá tomando metformina, é diabético. Gente, não deixa de decifrar todas as medicações do seu paciente. É fácil, dá um Google. Vê ali para que é aquela medicação, caso você não saiba, caso seja algo novo, assim, em relação ao seu conhecimento, né? Mas olha só, então e qual é o lance a mais aqui agora? Bom, você tratou a candidíase desse paciente, você identificou o problema, você fez seu protocolo de tratamento ali, segue adiante do tratamento odontológico, vai fazer a reabilitação dos implantes, vai fazer antes a parte de pele que ele precisa ali, só que agora ele vai seguir o acompanhamento com você para a questão do fungo, porque ele tem um fator predisponente extremamente importante, que é a candidíase, que é a diabetes que favorece a candidíase. Ele tem um fator predisponente muito importante para o desenvolvimento de novos episódios de candidíase. Então, talvez aquela candidíase nem tivesse a ver com a prótese. Claro que nós não vamos tratar a diabetes, mas nós vamos monitorar a boca por um problema que ele já teve. E esse intervalo nós vamos determinar de acordo com a gravidade, a resposta, como está o manejo
da diabetes dele. O que não dá para deixar é o paciente sempre com candidíase, porque a gente não está tratando, né? Porque a gente não está vendo aquilo, porque a gente não está abordando de forma adequada. Bom, então isso aí já é o passo a mais. Olha só, você identificou, você fez tratamento, isso não é brinde para o protocolo de implante que ele vai fazer, isso não é brinde para a periodontia que ele vai fazer e ele vai seguir depois com você. E é justamente essa forma de abordar que a gente não aprende a fazer isso normalmente, né? Só se você fez um longo curso de estomatologia, mas não aprende a fazer isso no dia a dia do consultório. É ter essa visão ao longo do tempo do quanto esse paciente pode representar para o consultório, esse, o outro, e o outro, e o outro, para os acompanhamentos. E no caso de cima, você tem uma paciente ali, que ali a coisa é mais grave. Essa é uma senhora de 60 anos, fuma 40 cigarros por dia. Precisa dizer mais alguma coisa? Não, não precisa dizer mais nada. É uma lesão cancerizável. Será que já é câncer lá? Bom, aí vamos lá para o nosso passo a passo, tá? Estômago na clínica. Isso ali interfere em fazer a prótese, a dentadura nova, colocar os implantes? Não interfere depois que você concluir o diagnóstico aqui. O que precisa determinar aqui? Se isso já malignizou ou não. Como é que você vai fazer? Bom, quanto mais experiência você tiver em ver essas lesões, e não só ver, em fazer o exame físico detalhado ali, ó, tem que tocar, em sentir, em abordar. Mas como a gente comentava antes no início, né, cara? É o simulador. Vai examinando os pacientes que não tem nada, vai palpando as mucosas dos pacientes que não tem nada para você ir aprendendo, você ir aprendendo, aprendendo. E aí quando você decolar o avião, quando chega um caso como esse que tem alguma coisa, você tem padrão de comparação. Porque você já estava procurando essas coisas, você já estava fazendo exame diferente, você já estava conversando diferente com o paciente. E não é quando o paciente sentou na cadeira para você moldar a prótese nova que você viu a lesão e aí você vai perguntar se ele fuma. Não, isso é o que todo mundo faz. Você tem que fazer diferente. Você tem que fazer esse inventário de saúde, de hábitos, essa investigação antes de sentar o paciente. Até porque, se o paciente diz para você na anamnese que ele fuma 40 cigarros por dia, você já vai procurar. Porque a chance desse cara ter problemas é muito grande. Então você não está querendo saber o volume que esse paciente fuma por curiosidade, né? Por fofoca. Não, é justamente porque ele tem muito risco de ter problemas. E se ele tem muito risco de ter problemas, a gente vai ser ainda mais cuidadoso. E aí, mesmo que ele não tenha lesão, nível 2 da história, né? É o paciente que vai ter que vir no seu consultório, sim. Você precisa ter essa conversa franca com ele. Você precisa dizer assim, olha, você fuma demais. Ou fuma menos, sei lá, você fuma. Você fuma há tanto tempo, você precisa periodicamente dos meus olhos. Se a mulher é muito fácil, né? Porque a mulher, ela entende essas coisas com mais facilidade que os homens. Basta você dizer para a mulher o seguinte, olha, você não faz prevenção para a mama, para o colo de útero, precisa fazer para a boca também. Porque você está fumando e a gente precisa olhar de vez em quando. É fácil. O homem é mais burro para isso, né? É difícil esse convencimento para os homens. Mas você precisa explicar quais são as consequências de não fazer o acompanhamento, de eventualmente desenvolver uma lesão grave, uma lesão onde o tratamento pode ser muito mais complexo. Então ele precisa sim fazer um acompanhamento. A leucoplasia dói? Não, Ana, não dói, e é justamente essa é a armadilha. Leucoplasia não dói. E o câncer de boca só vai ter dor quando ele for grande. As lesões iniciais do câncer de boca, elas também não doem. Então, uma lesão como essa aqui na imagem de cima, ela é absolutamente assintomática. Esse paciente não sente nada. A dúvida, então, é se isso é carcinoma ou não. E se você palpar, tirar áreas endurecidas ali, aí não tem jeito. Sempre que tem dúvida, a indicação é fazer biópsia. Isso que eu quero dizer com não tem jeito. Não tem jeito porque vai ter que indicar a biópsia se você está com dúvida se já está maligno. Bom, você tem mais corrida, né? Já viu mais um ou outro caso, está sabendo um pouquinho mais do manejo dessas lesões, viu aquela mancha lá, está mais confiante, você vai controlar o paciente. Porque não está ulcerado, porque não tem área endurecida, né? Você palpa ali, não sente nada endurecido, porque está endurecido quer dizer que tem infiltração, né? Está endurecido quer dizer que tem alguma coisa lá embaixo. Isso é um dado importante do raciocínio clínico. Aí você vai ver quando. Bom, como é que eu faço? O primeiro controle aqui.
Quando são lesões que eu vou controlar, assim, é a primeira vez que eu vi, esse paciente volta em 30 dias. Eu não cobro essa outra consulta daqui 30 dias. Fotografa, mede. Fotografar hoje ficou mais fácil, né? Você não precisa ter uma máquina boladona para fazer fotos, mas é muito importante você fotografar para você realmente saber se a lesão piorou ou melhorou. Você pode fazer com o seu celular, mas, cara, dá uma treinada, né? Pega alguém aí, né? Pega o marido, a esposa, as crianças em casa, né? Senta na cadeira lá e vai tirando foto com flash, sem flash, bota o refletor, tira o refletor, ou pega a secretária, né? Para você aprender a usar o seu aparelho para fazer foto intrabucal. Porque às vezes elas não ficam legais. E no curso no Curar Transforma, Descomplicando Estomatologia, eu dou assessoria para os alunos. A gente tem um canal fechado no Telegram para discussão de caso clínico lá para os alunos do curso. Justamente para o cara não perder tempo nessa história do raciocínio clínico. E como é que eu ajudo os alunos? Ele faz a foto com o celular e manda para mim. E aí eu jogo lá no grupo e faço um vídeo rápido, aqueles vídeos que tu grava ali no Telegram mesmo, comentando o caso e dando as condutas. É 1 minuto, né? Pá! Largo tudo que interessa ali, direto ao ponto. Às vezes tem mais coisa, eu gravo um segundo vídeo ali e já sai a resposta ali do que tem que fazer, quais são as possibilidades e tal. Dou uma orientada legal, que é para os alunos do curso decolarem. Mas a foto ela tem que ter um padrãozinho. Ela não precisa ser 10, né? Não precisa ser foto que você vai mandar para a revista para publicar o caso. Mas a foto tem que ter um padrãozinho, além, é claro, da história da lesão. Então pega teu telefone e dá uma treinada com ele, né? Para quando você precisar fotografar alguma coisa dentro da boca do paciente, você saber. Isso varia de telefone para telefone. Tem uns que você toca na tela, ele vai dar uma macro ali. E a macro é legal, porque faz foco naquele ponto que você botou. Então tem que ver se é melhor com flash, sem flash. Aí você faz essa foto, documenta o seu caso para você saber, na consulta de 30 dias, então você vai estar com a foto ali. Se você tem uma máquina boladona, melhor, né? Faz com a máquina, então, né? Macro 100 milímetros e tal. Que é a lente boa para fazer foto intrabucal, flash circular, mas tudo bem, não precisa tudo isso. Aí, essa consulta de 30 dias, eu não cobro do paciente. Aí, dali para frente, vai depender se a lesão mudou ou não, se a gente tem notícias positivas do tabagismo do paciente, né? Pergunta quanto ele está fumando. Não pergunta se ele parou de fumar, porque ele vai mentir para ti. Né? E para mentir não vale. Às vezes o paciente vai dizer para ti que parou de fumar e está com a carteira aqui no bolso da camisa, né? O cara está te mentindo descaradamente porque ele tem vergonha de dizer que não conseguiu parar de fumar. Mas é difícil, não precisa ter vergonha disso. Então pergunta quanto está fumando, aí você determina, né? Quanto ele vai voltar ou não. É importante um lance aqui, ó. Lesão grande, lesão desse tamanho aqui, são lesões potencialmente mais perigosas. Tem muita evidência científica na literatura sobre isso, né? Tamanho é documento, sim, quando você está falando de leucoplasia. Não quando você está falando de manchas brancas no geral. Quando você já tem um diagnóstico aqui de leucoplasia. E aí, gente, é atenção total, né? O paciente precisa entender o que está acontecendo ali. Precisa entender que aquilo ali é uma lesão cancerizável. Precisa entender que ele tomou um cartão amarelo. E que se bobear, ele vai tomar o cartão vermelho e vai ser expulso do jogo. E claro que a maneira como você vai explicar isso para o paciente depende da sua sensibilidade para aquele paciente em particular. Tem gente que precisa de mais detalhes, tem gente que você pode brincar com algumas coisas da informação, tem paciente que não. E aí você vai, né, de acordo com aquela anamnese que você fez antes, né, então você já conhece o cara. Você sabe o chão que você está pisando, você sabe como vai adequar sua linguagem para poder conversar com ele de forma tranquila ali dentro da clínica e segue o tratamento. Ah, ele veio fazer uma dentadura, lembra? Lembra que essa senhorinha veio fazer uma dentadura? Não tem problema, vai seguir a dentadura. Talvez vamos fazer um protocolo, coisa boa, né? Muito melhor de usar que uma dentadura, muito melhor para o consultório, né? Um trabalho mais sofisticado, mas a lesão não pode ser negligenciada, né? E você tem condição perfeita de fazer esse acompanhamento. Se você dá uma pegada aí no conteúdo, dá uma estudada. Sabe, mas eu vou mandar para o estômago fazer o acompanhamento. Beleza, se você está numa capital, numa cidade grande, né? Senão, como é que vai ser? Tem bem pouco estomatologista. É difícil achar esses caras. Por isso que o estômago tem que estar no consultório de todo mundo. Porque todo dentista tem condição de fazer esses acompanhamentos e de ser resolutivo na maioria dos casos. Veja que tem situações, então, agora inflamatório, ó, bem discreto ali, ó. Eu recebo muito paciente com essas lesões encaminhadas para mim como leucoplasia.
A galera manda muito caso assim para mim. O paciente está com uma leucoplasia, que vai para avaliação do estômago. Gente, primeira coisa que você tem que fazer quando você vê uma área branca dessas pequena na mucosa jugal é olhar o outro lado. Achou do lado esquerdo, vai para o direito. Achou do direito, vai para o esquerdo. Você tem que olhar o outro lado. E depois de olhar o outro lado, você tem que olhar a língua, e a gengiva, e o palato. Porque isso é uma lesão diagnóstico clínico, ali que é em plano. E ela nunca é única. Ela tem mais de uma área. Mas tem que olhar a boca toda. Então isso não é leucoplasia. E aí, gente, ó, esse paciente líquen, ele precisa de acompanhamento, porque isso pode agravar. A gente sabe que o líquen não é uma lesão cancerizável, mas ele é uma condição cancerizável. Então ela tem um cartão a mais da loteria para ter câncer de boca. Não que o líquen vai virar câncer, mas são pacientes que têm um risco maior. Assim como o tabagista tem mais risco, o paciente que tem líquen também tem mais risco. E tem uma outra pegada aqui importante, então vamos passar para o nível 2, 3 agora, né? Para quem está mais motivado nessa história, assim, ó, pode ser manifestação de hepatite C, inclusive, o líquen plano. Então, um anti-HCV é interessante, né? Fazer tudo completo aí direitinho. O que não pode, né, é você não ver a lesão, né? Ou você negligenciar a presença da lesão ali. Isso é importante demais para ser negligenciado. Então a gente tem que estar atento, tem que ver as situações, né? Tem que fazer o acompanhamento. Você está na dúvida, faz o acompanhamento do paciente para que você possa ter certeza do seu diagnóstico, que tudo está dando certo. E olha só a questão de você ver as coisas acontecendo. Então esse também é um paciente que procurou para atendimento dentário, e aí lá na seta ele tem uma pequena úlcera lá atrás, depois do siso lá. É possível pensar em causa dentária para isso? Sim, é possível, perfeitamente possível. Você imaginar que seja uma fístula, que tinha um abscesso periodontal ali. Vem toda aquela questão da história, né? Você ter conversado com o paciente, ter feito anamnese, ele não ter queixa nenhuma de problemas ali, ele não ter dor, você não pode não ver. E ali é fácil não ver. Por que é fácil não ver? Porque quando o paciente deitar na cadeira, essa língua vai para uma posição posterior e tende a acomodar, cobrindo aquela região ali. E a gente não percebe. E aquela lesão ali era um carcinoma. Então aqui já era uma lesão maligna, e aí uma radiografia vai te liquidar a questão, porque você vai radiografar não vai ter nada. E não tem sintomatologia, não tem queixa. Então essas são as lesões potencialmente perigosas. Essas que são ulceradas e são achados, quer dizer, ou o paciente descobriu isso há pouco tempo, quando estava escovando o dente, ou nós descobrimos isso quando ele nos procurou com outra queixa. E aí você vai palpar, aquilo ali é levemente endurecido. Você toca ali, o paciente não tem dor, não tem defesa. Então você vai encaixando as peças, né? Eu não lembro se esse paciente fumava em particular, mas essa é uma informação sempre muito importante, né? A gente já discutiu isso aqui. E essa questão do tabagismo ali, então você vai cada vez tendo mais motivos para suspeitar, e aí ficou na dúvida, né? Esse é um caso que vai ter que ser biopsiado. Então essas coisas vão aparecendo, né, no consultório, vão aparecendo na clínica, e a gente vai juntando tudo isso para dar um melhor atendimento, um atendimento diferenciado.